Pessoal, a cadela, ela entra no cio, o ciclo da cadela, ele é a cada 6 meses, tá? Em média, a cada 6 meses a cadela vai entrar no cio, certo? Certo. O que é o cio? O cio da cadela é a preparação do aparelho reprodutor feminino para que ela possa gerar cria, para que ela possa gerar descendentes. Eu sempre falo para vocês sobre a base dos cães, sobre a base do comportamento canino, sobre a base da função dos cães. E o que eu quero que vocês entendam? Os cães têm duas funções no mundo. Primeira função é de sobrevivência, segunda função é de reprodução. Por isso, o cio da cadela ele é algo muito importante para a cadela, tá? A cadela ela tem um instinto muito forte para reproduzir, tá? Para gerar novos descendentes, para gerar filhotes. Então, a cada 6 meses, essa cadela ela prepara o seu corpo para receber, né, a fecundação dos espermatozoides, para poder ovular e para que ela possa ser mãe, para que ela possa ser gestante. É através da gestação da cadela que ela consegue o quê? Ela consegue manter os genes dela nesse mundo. Quando ela morrer, os filhos estão ali preservando a genética dessa cadela. Certo? Vocês estão comigo? Então, a cada 6 meses a cadela entra no cio. No entanto, por questões hormonais, e essas questões hormonais da cadela pode estar ligada à alimentação, né? Um desequilíbrio nutricional da cadela pode fazer com que essa cadela antecipe o cio. Em vez de ela entrar no cio a cada 6 meses, pode ser que essa cadela entre no cio a cada 5 meses. Por questões também de desvios, por falta de nutrientes ou excesso de algum tipo de alimento, ela pode ter alguns picos hormonais, fazendo com que essa cadela, ao invés de entrar no cio a cada 6 meses, ela possa entrar no cio a cada 7 meses, a cada 8 meses. Outro fator que influencia esse período de cio da cadela é o contato dela com outros animais, né? Então, se essa cadela tem contato com machos, tem contato com outros cães, tem contato com outras cadelas, essa cadela ela pode antecipar ou atrasar o período de cio dela para mais ou para menos, para tentar estar junto com essa outra cadela. Imagina o seguinte, se uma cadela vai entrar no cio e ela vai atrair machos para reproduzir com ela, a tendência é que ela queira reproduzir junto com outras cadelas, porque, primeiro, ela, sendo mãe junto com outros animais, ela tem mais chances de cuidar melhor desses filhotes, porque ela está sendo mãe junto com outra cadela, com outro animal. Ou seja, duas cadelas com filhotes, elas vão proteger melhor a sua prole. Ou seja, uma ajuda a outra a cuidar. Uma ajuda a outra a buscar alimento, a se manter, a se proteger. Certo? Então, muitas vezes, a cadela ela acaba antecipando o cio ou atrasando o cio por conta de outros animais que possam estar ao lado dela. E quando eu digo ao lado, eu estou dizendo num período aí de até 200 metros, 300 metros, que se tiver outros cães próximos da sua cadela, no quintal, no quarteirão, né, no seu bairro ali, até 300 metros ao redor da onde a sua cadela está, ela pode sentir feromônios, ela pode acabar tendo esse contato, essa comunicação, e isso faz com que essa cadela atrase o cio ou antecipe o cio dela. Por isso, muitas vezes, a cadela não bate exatamente o cio. Ah, mas não é a cada 6 meses, entrou a cada 5 meses, entrou a cada 7 meses, atrasou, antecipou. Por conta disso. Questões nutricionais, a alimentação pode dar picos hormonais para aumentar ou diminuir o período de cio. Contato com outros animais pode dar pico ou não. Animais que possam ter algum falta de atividade física, animais que não têm um fluxo de atividade física constante ou um fluxo de atividade física adequado, né? Animais que não praticam atividade física, eles tendem a não circular tão bem o sangue, né? O sangue não circula tão bem. Se o sangue não circula tão bem por todo o corpo, esse animal também tende a não produzir tão bem os hormônios que ela precisa. Ela tem dificuldades para metabolizar, né, os nutrientes, absorver esses nutrientes e poder acabar tendo a produção correta desses hormônios para fazer o período de reprodução correto. E aí o que acontece? Animais não fazem atividade física, não têm alimentação regular ou tem outros animais ao redor deles, pode ser que essa cadela antecipe ou atrase o cio. Por que eu estou explicando sobre isso? Porque algumas cadelas, mesmo ela sendo fecundada com o macho, ela tendo o cruzamento com o macho, ela pode acabar não pegando cria. Ela pode acabar não estando no período viável, ou ela pode acabar tendo dificuldade de gerar óvulos férteis, óvulos viáveis para poder ter a reprodução. Então existem cadelas que têm mais predisposição a realmente ser mãe e gerar filhotes bons, boa descendência, e existem cadelas que têm dificuldade de serem mães, têm dificuldade de gerar
boa descendência, bons filhotes e tal. Isso já me dá um direcionamento de que essa cadela tem mais predisposição a ter problemas de útero, câncer de ovário, câncer de mama, tumores ou mesmo infecções de útero, ou não. Cadelas que têm mais aptidão para serem mães, elas vão ter menos chances, né? Cadelas que fazem atividade física, se alimentam corretamente e têm um cio, conseguem manter um cio regular, uma incidência de hormônios correta, essa cadela tem menos chances de apresentar não somente nódulos, cânceres, tumores, quanto também infecções de útero, tá? A gente tem que lembrar que o útero, ele é um órgão muscular, né? Então o útero ele também é envolto por músculo, ou seja, essa cadela, se ela não tem uma atividade física regular, se ela não tem alimentação correta, esse músculo do útero ele não vai contrair e relaxar da forma correta. E aí, por isso, por exemplo, cadelas que quando estão prenhes e estão próximas de dar à luz, próximas de fazer o parto, algumas cadelas têm dificuldade para fazer o parto. E aí a cadela ela não consegue parir sozinha. E aí acaba sendo obrigada, às vezes, a pessoa ter que levar no veterinário, fazer cesariana, tem que abrir a cadela porque o filhote nasce ao contrário, o filhote nasce de atravessado, ele não está na posição correta, a cadela às vezes ela não tem contração muscular suficiente para poder parir, para poder gerar os filhotes. E aí a cadela tem o que a gente chama de parto distóxico, que precisa da ajuda do ser humano, intervenção médica, cirúrgica muitas vezes, para poder fazer a retirada desses filhotes. Tá? Então aqui você já vê que são vários outros fatores que estão ligados ao fato da minha cadela poder ter piometra ou não ter piometra. Eu nem falei ainda a respeito da castração, nem falei ainda sobre a predisposição com a castração ou sem a castração. Entendeu? A gente vai se aprofundar agora nisso aqui. Vocês estão comigo ou não? Deixa eu ver, dita aí 2, como é que tá aí? Participa comigo aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão. Bora lá. Participa aí, dita aí 2 nos comentários. Quem like, comentário, curtida, manda aqui os coraçõezinhos pra mim. É o combustível para que eu possa continuar essa live, o combustível para que eu possa mandar ver aqui e trazer mais conteúdos para ajudar a vocês, beleza? Manda aí, corações, chuva de corações, excelente, muito bem. Então, a partir disso, a gente vê que não é tão simples o fato de falar assim, minha cadela teve infecção de útero, o que eu faço? Minha cadela não consegue ter cria, o que eu faço? Minha cadela cruzou, mas os filhotes nasceram mortos, o que eu faço? Só que vocês já entenderam a base da saúde da cadela para que ela possa ter maior predisposição ou menor predisposição para ter problemas reprodutivos. Alimentação de qualidade, atividade física, contato com outros animais, tá? Só que vocês já entenderam isso. Aí a gente vai ter o funcionamento correto do corpo para que ela possa ter o pico hormonal correto no período correto. A partir disso, algumas cadelas, assim que ela chega no período reprodutivo, ela se prepara para ser mãe.Ela prepara todo o corpo, todo o útero, ovular e tal. O útero dela, ele faz uma limpeza do útero para preparar ele para ela ser mãe, para ela ovular e ela receber a fecundação pelo espermatozoide. No entanto, se essa cadela não tem contato com o macho, ou ela não teve o contato com o macho, esse óvulo vai ser perdido. Ele fala, não foi fecundado, não se tornou viável para poder gerar os filhotes. Logo, ela fala, preciso descartar esse óvulo, preciso descartar essa preparação do útero que eu fiz para poder ser mãe. Acabou que não aconteceu, não deu certo, não encontrei o macho, não estava favorável e a cadela não fecundou. Ou seja, o cio passou, ela entrou no cio, preparou para reproduzir, não teve contato com o macho, não teve fecundação e ela vai fazer o que agora? Ela faz a limpeza do útero para fechar o útero. E ela poder, assim que ela fecha o útero, ela vai se preparar para dali mais 5 meses, 6 meses ela entrar em um novo cio e preparar tudo de novo, todo o corpo, para poder iniciar a nova fase reprodutiva. E aí sim, quem sabe ela encontra o macho, quem sabe ela vai poder se tornar mãe, ela vai poder gerar descendentes, tá? Nesse período que ela regrediu o útero e faz a limpeza do útero, ela tem que eliminar algumas células que ficaram ali, né? Algumas células, resquícios que ela preparou o corpo para poder se tornar uma mãe, para poder segurar uma gestação, ela vai acabar eliminando um pouco daqueles resquícios. E aí começam os problemas, porque algumas cadelas têm maior musculatura viável, mais saúde para fazer essa limpeza, fazer essa reciclagem do útero e eliminar essas células ruins, as células que foram descartadas,
acabaram não se tornando um novo filhote, ela vai ter que limpar aquilo e eliminar. Algumas cadelas têm facilidade em limpar, limpam o útero corretamente, e ela vai entrar no anestro, no período sensíl, para esperar a próxima fase, e outras cadelas têm dificuldade para isso, e ela não consegue fazer essa limpeza completa, ela não consegue fazer esse descarte de células velhas, de células que não foram fecundadas. Ali é quando começa os sintomas da chamada infecção de útero, ou também conhecida como piometra. Piometra é uma infecção do útero, né? A proliferação bacteriana no útero. O que é? Eu sempre falo isso para vocês, né? Quando a gente tem pus, o pus são bactérias. Pus é o sinônimo das bactérias, proliferação das bactérias. Quando a gente fala que tem pus no útero, teve proliferação bacteriana no útero, as bactérias elas vêm por conta de matéria orgânica, né? As bactérias nesse mundo elas são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica onde ela encontra. Então, aqui embaixo, ó, aqui atrás de mim aqui tem uma goiabeira. Época das goiabas, cara, tem muita goiaba excelente. Não dá conta de comer tudo, vem mosca, vem bicho, o passarinho come as goiabas caem do pé, apodrecem. Quando a goiaba cai no pé, a goiaba é uma matéria orgânica. Essa goiaba caiu do pé, cai no chão, caiu na terra. Na terra está cheio de micro-organismos, está cheio de bactérias. Essas bactérias vão vir para a goiaba e vão fazer a decomposição dessa goiaba. Tudo aquilo que se decompõe tem um cheiro ruim, né? Toda vez que a gente tem proliferação bacteriana, a gente vai ter um cheiro ruim, porque é a decomposição da matéria orgânica feita pelas bactérias. Então, uma goiaba podre cheira ruim, cheira estranho, aquele cheiro podre mesmo. Por quê? Porque existe proliferação bacteriana naquela goiaba. Então, o útero da sua cadela são células vivas, ou seja, é matéria orgânica. Quando ela faz a limpeza e ela vai eliminar aquilo ali, ela elimina matéria orgânica que precisa ser eliminada, né, para depois ela dar início a um novo período de cio. No entanto, se ela não eliminou direito, ficou resquícios dessa limpeza uterina, os resquícios ficaram lá dentro. No corpo nosso a gente já tem bactérias, né? Então em todos os lugares do nosso corpo a gente vai ter bactérias. Onde você quer que você olhe, você vai encontrar bactérias, você vai encontrar fungos, você nunca vai acabar com eles, tá? Nunca você vai acabar. A gente convive naturalmente com fungos e bactérias a todo momento, tá? Em qualquer lugar. Essas bactérias, vendo aquela matéria orgânica no útero que não conseguiu sair, que não foi eliminada corretamente, vai multiplicar essa matéria orgânica que ficou no útero e proliferar. E aquilo vai virando pus. Pus no útero da cadela é muita bactéria no útero da cadela, decompondo aquele resto de matéria orgânica que ficou da limpeza pós-cio. Portanto, é clássico uma cadela que 1 a 2 meses após o cio, a cadela entrou no cio, passou 1 ou 2 meses depois do cio, essa cadela começa a ficar quieta, amuada, mais prostrada, diminui a alimentação, come menos, fica mais deitada, ela começa a beber muita água, o abdômen dela começa a distender, começa a ficar com a barriga inchada. E aí muitas vezes as pessoas começam a confundir, ela estava no cio, eu acho que ela cruzou, será que a cadela cruzou, será que a cadela entrou no cio, será que algum cachorro pegou a cadela e ela está prenha? Porque a pessoa começa a ver que a cadela começa a ficar quietinha, dormindo mais, cabisbaixa, andando pelos cantos, começa a comer menos e bebendo muita água e a barriga começa a crescer. Muitas pessoas acham que a cadela está prenha, muitas pessoas acham que a cadela pegou cria. E aí quando a pessoa acha que a cadela pegou cria, a pessoa não dá bola para aquilo. A pessoa não dá bola, ela pegou cria. Só que, na verdade, essa cadela já está com a infecção de útero. Essa cadela não conseguiu fazer a limpeza correta do útero e começou a acumular bactérias, proliferando bactérias dentro do útero. Esse útero vai ganhando espaço, vai aumentando dentro da cadela pus, bactérias, proliferando, multiplicando. Aquele pus, leite condensado, parece aquele creme de leite, aquele negócio pegajoso, cheiro forte, cheiro ruim. E aí uma das perguntas que eu mais recebo aqui é o quê? Doutor, minha cadela saiu do cio faz 1 ou 2 meses e ela está soltando uma secreção na vulva, está saindo um corrimento meio marrom, meio acastanhado, meio esverdeado, meio leitoso, um cheiro forte, cheiro ruim. O que será que é? Batata. O que será que é? Infecção de útero. E aí, quem está aprendendo? Porque vocês estão gostando da live até aqui? Deixa eu ver, edita aí.
333, agora é o 3. 3333333, coloca 333 aqui nas lives pra mim, deixa eu ver nos comentários de vocês. O pessoal tá mandando as perguntas aqui, ó, eu vou responder essas perguntas de vocês dentro do contexto, tá? Essas perguntas estão alinhadas com o tema da live. Dentro do contexto da live eu vou acabar respondendo sua dúvida sem nem você perceber, tá? No decorrer dessa nossa aula. Quem puder dar os corações aqui, os likes, dedinho na tela aqui, ó. Chuvinha de corações pra mim aqui. Quem puder clicar no botãozinho de compartilhar na setinha lá e mandar isso aqui para mais pessoas, convidar mais pessoas que gostam de animais, pessoas que querem aprender a cuidar dos animais, pessoas que querem se identificam com essa causa e aprender. Eu vou passar para vocês dicas do que vocês vão fazer para evitar isso e como vocês podem às vezes resolver isso na casa de vocês. Beleza? Bora lá? Ótimo, pessoal. Me ajuda que eu ajudo mais vocês. Excelente. Então, às vezes a pessoa acha que a cadela está prenha, a cadela não está prenha, a cadela já está com uma infecção de útero. E aí o que acontece? Bactérias dentro do útero, ou seja, dentro do corpo, elas vão ser absorvidas pelo cão, né? Se essas bactérias começam a multiplicar dentro do útero, ela também vai ser absorvida, vai para a corrente sanguínea. Muitas bactérias na corrente sanguínea correndo por todo o corpo. Aquela loucura de bactérias correndo por todo o corpo. Bactéria vai pro coração. O seu cão, com muitas bactérias pelo corpo, ele vai mandar bactérias para todos os órgãos. Inclusive os órgãos vitais que a gente tem. Coração, pulmão, rins e fígado. Pulmão, coração, rins e fígado cheio de bactérias, o que vai acontecer? Não vai fazer a função correta. Esses órgãos não vão metabolizar corretamente, não vai fazer corretamente a função deles. Se isso acontecer, a gente vai ter um animal que começa a ter problemas. Um dos primeiros sinais que a gente começa a notar quando já tem bactérias abundantes correndo, circulando por todo o corpo, é a febre. Animal com febre é sinal de animal com infecção. Segunda questão, se você fizer um exame de sangue na sua cadela, se você fizer... Quem aqui tem costume, tem rotina de fazer hemograma, fazer um exame de sangue na cadela? Quem aqui costuma fazer isso periodicamente? Se você fizer um hemograma na sua cadela, se você fizer um exame de sangue nessa cadela, que já está com esse aumento do volume abdominal, diminui o apetite, está mais prostrada, mais quieta, se você fizer um exame de sangue nela, muito provavelmente você vai acabar encontrando um aumento de leucócitos. O que é leucócitos? Leucócitos são os glóbulos brancos do nosso sangue. Leucócitos são as células brancas, são as células de defesa, são as células de imunidade. Toda vez que a cadela entra no cio, né, que é o período reprodutivo, ela vai preparar o corpo para reproduzir. Então ela diminui as células de imunidade dela para que ela possa gerar células viáveis para ela poder reproduzir. Então, toda vez que a cadela entra no cio, ela tem uma diminuição na imunidade. E aí, se a cadela tem uma infecção no útero pós-cio, ela nem consegue elevar, nem consegue voltar as células de imunidade ao normal. Ela continua com as células de imunidade baixa. E aí, células de imunidade baixa, quando começa essas bactérias multiplicando dentro do útero, o corpo ainda eliminar aquele volume de bactérias que estão entrando no corpo dela, que estão alastrando por todo o corpo. Por isso a cadela começa a ter febre, bebe muita água, apática, prostrada, abatida, febre alta. E aí geralmente você começa a notar aquela secreção na vulva, aquele corrimento forte, né, da cadela. Por quê? A gente tem basicamente dois tipos dessa piometra, dois tipos dessa infecção de útero. A gente tem uma piometra que a gente chama de aberta, que é aquela que tem um corrimento, tem a secreção constante, né? E a gente tem a piometra fechada, que é aquela que não tem corrimento, aquela que o pus fica todo preso dentro do útero. Então a cadela pode ou não ter essa proliferação bacteriana, e essa bacteriana pode sair, vazar ou não vazar. As que não vazam, as piometras fechadas, elas são mais sérias, são mais graves. Por quê? Porque bactérias se acumulando lá dentro do útero. Quando a piometra é aberta e ela vaza, sai, drena aquele pus, drena aquela secreção, menos mal. Porque é sinal que ela vai eliminar uma parte, né, um excesso daquelas bactérias que estão se proliferando, ela vai eliminar uma parte daquilo, vai acabar jogando fora, vai acabar descartando aquilo. Melhor, porque é menos bactérias causando mal para essa cadela. Tá? Só que a gente tem que levar em consideração primeiro quando foi o último cio da cadela, para que eu possa contar. E aí, quem tem cadela aqui, se você tem cadela, você tem que ser responsável por ela. Você tem que ter uma cadernetinha, uma agenda no seu celular, no papel, na geladeira, não sei aonde, mas você precisa ter um calendário para você monitorar e acompanhar os parâmetros normais do seu animal. Quando foi o último check-up, quando foi o último exame que eu fiz de saúde do animal,
quando foi o último cio, quando foi o último vermífugo, vacina, cuidados básicos que você tem com o seu animal. Você precisa ter uma caderneta, você precisa ter uma forma de você organizar e anotar e monitorar isso do seu cão. Então, animal é fêmea, começou com esse tipo de comportamento, vai lá e olha, quando foi o último cio? Se o último cio faz 1 ou 2 meses e ela começou com esse tipo de comportamento, sinal sério, porque pode ser realmente essa questão da infecção de útero, tá? Quando o animal já está com essa infecção de útero, vamos falar sobre isso aí, Janaíne, seja bem-vinda, tá? Vou falar sobre isso aí. Então, quando o animal já está com essa infecção de útero, a gente tem 2 formas de resolver isso. A primeira delas, que é a clássica, mais indicada e tem um resultado muito mais rápido, que é a castração. Simples, né? Você castra o animal, está com infecção de útero, vai para a cirurgia, abre o animal e castra, retira todo o útero. Ou seja, tira o útero, né? Tira as trompas e remove todo aquele pus que está lá dentro. Pronto, simples. Tira o útero inteiro, cheio de bactérias que está ali dentro, tira tudo e joga tudo fora. A cadela não tem mais útero, logo a cadela não vai mais entrar no cio, logo essa cadela não tem mais chances de ter câncer de útero, tumor ou essa infecção uterina. Acabou as chances, porque o animal foi castrado. Essa é a situação número 1, clássica. Para quem mora em grande centro, para quem mora em uma cidade grande, para quem mora em um lugar que tem veterinário, tem acesso a um veterinário, ou tem pelo menos a condição financeira para pagar, não é um procedimento barato, não é um procedimento simples, é um procedimento arriscado, é um procedimento sério. E por isso é um procedimento que exige conhecimento, exige destreza do cirurgião, destreza do anestesista, da equipe médica, cuidado muito delicado com esse paciente, com esse animal, né? É arriscado, existem vários riscos à saúde do animal, porque está com muitas bactérias, está com uma infecção generalizada, precisa tomar muito antibiótico, muito soro, né? Então, muitas vezes precisa ficar internado para poder fazer essa cautela, fazer esse cuidado. Então, primeira indicação é essa, castração. Só que tem muita gente que me chama, que me contrata, né? Muita gente entra no nosso site, entra no meu site e quer contratar, quer fazer a consultoria online comigo, quer bater um papo comigo, quer me mandar foto, quer me mandar vídeo, quer ter um suporte detalhado comigo. Então, para quem contrata a consultoria, e eu tive a oportunidade de viajar esse Brasilzão inteiro, né? Rodando por cada região, por cada estado, lugares afastados de grandes centros, lugares delicados, pessoas que moravam em sítios, chácaras, fazendas, pessoas que não têm tanta condição financeira, pessoas que realmente não tem como ter algum suporte veterinário, ter algum suporte profissional em casos como esse. Como é que faz? E aí, não tem como eu levar no veterinário, estou muito distante de um veterinário, ou não tem veterinário na minha cidade, não tem veterinário de plantão, vou fazer, deixa o cachorro morrer? Não. A gente tem a segunda alternativa, que é a condução de tratamento da piometra, né? Só que a maior parte dos veterinários não indica isso, não coloca isso em pauta como sendo possibilidade de fazer o tratamento da piometra, porque é algo arriscado, né? Muitas vezes essa cadela está com muitas bactérias, já proliferou realmente muitas bactérias, já está realmente com muito pus lá dentro do útero, e as chances às vezes de cura, de salvação é pequena. Por isso poucos profissionais acabam divulgando, acabam falando disso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa vai na expectativa, não, então eu vou fazer o tratamento, paga caro no antibiótico e dá altas doses de antibiótico para o animal, e às vezes não dá certo o tratamento, e o animal acaba morrendo, o animal acaba falecendo. E aí a culpa recai sobre o veterinário. Então, por isso, eu estou aqui para dizer para vocês que existe uma alternativa, é uma tentativa, né? Tipo, o animal, você não tem o que fazer, o animal está lá passando mal, então, por pior das hipóteses, então tenta salvar, tenta fazer algo para salvar esse animal, que seria a utilização de antibióticos, né? De amplo espectro, potentes, que possam, talvez, eliminar, diminuir grande parte dessa proliferação bacteriana que está nesse útero dessa cadela, tá? Junto a isso, a gente tentar uma alimentação boa para esse animal, né? Uma alimentação de qualidade, a gente conseguir hidratar esse animal com muito soro, manter esse animal sempre bem hidratado, a gente pode sim ter casos de sucesso. Inclusive eu já auxiliei pessoas que me contrataram a ter sucesso no tratamento da piometra, né? E salvaram seus animais porque tiveram dedicação, porque tiveram disciplina, porque realmente se comprometeram a isso, pagaram um preço para isso e conseguiram salvar seus animais. Mas também já acompanhei animais que pessoas tentaram fazer tratamento, tentaram curar, tentaram cuidar e não deu certo, o animal acabou falecendo, né? Infelizmente faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha profissão lidar com isso, né? Mas eu tô aqui para passar conhecimento, para passar informação, para ajudar vocês a pelo menos tentarem, né? Um dos antibióticos mais utilizados nesse tipo de caso é a amoxicilina com clavulanato de potássio, tá? É um dos antibióticos mais utilizados.
muitas vezes a gente associa a amoxicilina com clavulanato de potássio junto com um outro antibiótico que é o metronidazol, tá? Só que muitas vezes a gente acaba necessitando de altas doses, ou você necessita às vezes de receita médica, ou de ter alguém que te auxilie, ou tem acesso às vezes para você pegar a veia do animal, para poder manter um soro, para poder manter a medicação. Então por isso depende de cada um, né, o que você tem acesso ou não. Mas é possível você fazer tratamento sim, né, com antibióticos de amplo espectro, né? Mas não encontrou amoxicilina com clavulanato, não encontrou um metronidazol, utiliza outros antibióticos que você possa ter na sua mão. Mesmo a cefalexina, né, mesmo uma doxiciclina, pode ter efeitos positivos. São antibióticos de amplo espectro também, né? Talvez não tão indicados em casos como esse, mas vão ajudar também a eliminar esse excesso dessas bactérias que estão proliferando no útero desse animal. Tanto é que muitos veterinários, mesmo no pós-cirúrgico, acabam recomendando esses antibióticos no pós-cirúrgico, mesmo depois de ter feito a castração. Mantém ainda o uso do antibiótico, porque existe a absorção de bactérias, existe ainda a espalhada essas bactérias por todo o corpo do animal, e aí o antibiótico acaba se fazendo necessário para poder manter a proteção e a saúde geral desse animal, tá? Se o animal tem febre, grande parte das vezes a febre é um sinal de que existe uma grande proliferação bacteriana nesse animal, né? Nesse caso, suspeita principal de útero. Beleza? Vocês estão me acompanhando? Deixa eu ver. Cadê os corações? Digita aí 5555. Quem está me acompanhando, quem está entendendo, quem está compreendendo aqui tudo que a gente está dizendo, a gente está passando de conhecimento para vocês. Digita aí 5555 aqui nos comentários. Corações. Participa comigo, bora lá. Tá? Inclusive, eu sempre falo para todo mundo, gente. Você tem animal em casa, você precisa ter soro, você precisa ter algum antibiótico na sua casa, você precisa ter termômetro, você precisa ter um estetoscópio, coisas simples, coisas básicas, você precisa ter, tá? Não tem como, muitas vezes as pessoas me ligam, fazem a consultoria comigo, mas a pessoa não tem um termômetro em casa, a pessoa não tem uma bolsa de gelo, a pessoa não tem sabe? Como é que eu vou te ajudar? Você tem animal, você cuida de animal, você diz que gosta do animal, mas você não tem nada de ferramenta, não tem Fica difícil, sabe? Eu quero ajudar, gente, eu sou pago para ajudar, né? E aí a pessoa às vezes não tem o mínimo de ferramenta, é difícil eu poder ajudar, ou poder dar esse direcionamento, porque às vezes pode não ser piometra, pode ser apenas uma vaginite, ou apenas uma outra infecção urinária, e a pessoa está confundindo. Por isso eu estou dizendo, repare muito no período do cio da cadela, né? Faz 1 ou 2 meses após o cio, após o fim do cio, né? Tem um calendário para você monitorar o cio da cadela, para você poder acompanhar e fazer da forma correta. Tem febre, provavelmente tem proliferação bacteriana lá. Beleza? Beleza. Então, quando o animal tem a piometra, é muito comum que o veterinário faça a indicação da castração, elimina o útero, acaba com o foco, né, da contaminação bacteriana. Uma vez que a cadela não tem mais útero, acabou, não vai ter mais possibilidade de ter essa infecção uterina, não vai mais ter a possibilidade desse animal ter essa piometra, nunca mais vai ter. Assim como as cadelas castradas, né? Uma das grandes indicações da castração, né, do porquê castrar ou porquê não castrar, uma das grandes indicações é essa. Se você às vezes não tem saco para ficar acompanhando a cio da cadela, se você não tem saco para ficar olhando se a cadela está no cio, se não está no cio, se terminou o sangramento, se não terminou o sangramento, se está vindo cachorro do vizinho, se não está vindo cachorro do vizinho, ou tem medo de ter tumor de útero, esse câncer de útero, piometra, infecção uterina, se você tem esse receio e tal, faz a castração, acabou. Se a cadela está castrada, não vai ter a infecção de útero, porque a castração consiste na remoção do útero da cadela, né? Ponto. Castrou, não vai ter. Existe sim, na verdade, uma complicação da castração que pode acontecer em alguns casos, né? Não é comum, mas pode acontecer com alguns casos, que é a infecção, né, do coto do útero. Ou seja, quando você castra, você remove o útero, mas fica ali só o coto, só um pedacinho do útero onde a gente faz a ligação. Algumas cadelas podem ter uma piometra ali, para aquele pedacinho de nada. Existe, né? Infelizmente existe alguns casos, né? Mas aí muitas vezes o tratamento nesse caso, apenas utilizando antibiótico, a gente consegue fazer a solução, consegue fazer o tratamento sem mais complicações, tá? A maior parte dos casos, a cadela é castrada e teve essa infecção de coto de útero, apesar de ser uma infecção muito mais leve, uma infecção muito mais branda, pode acontecer, mas na maior parte das vezes apenas o tratamento com antibióticos vai resolver esse tipo de problema.